grande número de alemães impossibilitados de escapar foram feitos prisioneiros. Enquanto isso, os oficiais superiores da SS, compreendendo que a derrota era iminente, já entabulavam na Itália negociações com os aliados. Os oficiais alemães assinaram uma rendição incondicional sem consultar Berlim, e ela entrou em vigor em 2 de maio. Não havia, entretanto, nenhum Benito Mussolini para testemunhar a rendição. Ele e a esposa tinham sido capturados pela resistência italiana. Em 28 de abril, foram mortos a tiros e seus corpos pendurados numa das principais praças de Milão. Foi um final macabro para os quase 25 anos do fascismo italiano. Nesse ínterim, no noroeste da Europa, os aliados tinham ocupado várias posições às margens do Reno. Mas entre os aliados, aconteceu uma divergência estratégica. Os britânicos queriam alcançar Berlim imediatamente numa única investida antes dos russos. Eisenhower, o comandante supremo, estava preocupado com os planos nazistas de montar o reduto final nos Alpes. Ele, por conseguinte, ordenou um avanço em ampla frente, tendo por objetivo inicial a região industrial do Ruhr. Em 1º de abril de 1945, o 9º e o 1º Exércitos norte-americanos cercaram o Ruhr e emboscaram o grupamento B do exército alemão de Walter Model. Foram 2 semanas e meia de duros enfrentamentos para conquistar este vasto domínio. O problema principal era que a área englobava muitas cidades e o combate nas ruas é sempre demorado. No fim, nada menos que 325 mil soldados alemães foram aprisionados, e seu comandante cometeu suicídio. Esse imenso fluxo de prisioneiros gerou grandes problemas de acomodação e alimentação. A conquista da região do Ruhr abriu grande clareira nas defesas alemãs, e os aliados rapidamente se aproveitaram disso. Os canadenses, comandados pelo general Henri Crehard, começaram a libertar o norte da Holanda. A tarefa canadense era limpar o nordeste da Holanda e em seguida dirigir-se para a Alemanha, a fim de guardar a costa do Mar do Norte. Mas os alemães não estavam dispostos a entregar sem luta o que restava da Holanda, e houve amargas batalhas. O avanço canadense, no entanto, foi mantido. Êxito importante foi a conquista da cidade de Arnhem, cenário de desesperada luta pela ponte do Reno em setembro de 1944. Os alemães tornaram tudo mais difícil, abrindo os diques e alagando grande parte do país. O noroeste da Holanda permanecia em suas mãos, e o inverno de 1944-45 levou os habitantes à inanição. Finalmente, uma trégua foi acordada com os alemães, permitindo aos bombardeiros aliados lançar provisões para os alemães sitiados. O restante do 21º Grupamento do Exército Norte-Americano lançou-se ao assalto das 2 principais cidades do norte, Bergen e Hamburgo. Enquanto muitos alemães rapidamente se rendiam, outros não o faziam, e travaram-se muitos e duros combates. A Batalha de Bergen
foi especialmente severa e foram precisos 9 dias de luta para ocupar esse porto vital. Hamburgo finalmente se rendeu em 3 de maio. Ao sul da região do Ruhr, 3 exércitos norte-americanos e o primeiro exército francês avançaram a sul e a leste. Enquanto eles entravam, bombas despedaçavam metrópoles e cidades. Os habitantes estupefatos podiam apenas olhar, totalmente paralisados pelos acontecimentos. Nesse instante, os aliados ocidentais puderam, como já sucedeu aos russos, perceber a verdadeira dimensão do que ocorrera nos campos de concentração. Os britânicos ficaram horrorizados com o que encontraram em Belsen. Os norte-americanos ficaram igualmente horrorizados quando alcançaram Dachau, o primeiro campo de concentração de Hitler. À medida que esses campos eram ocupados, os aliados convidavam a população local a ver e ajudar a limpar o que tinham feito em nome dela. Mas poucos alemães admitiram algum conhecimento dos campos. Episódio dos mais felizes foi a libertação de numerosos prisioneiros de guerra aliados. Alguns tinham passado 5 anos em cárcere. As incursões aliadas se iam aprofundando cada vez mais na Alemanha. Em 25 de abril, a Alemanha Ocidental estava totalmente ocupada. Os aliados alcançaram o rio Elba, no norte, e o Mund, seu afluente, no centro. O terceiro exército americano de Patton atravessou a fronteira tcheca. Ao sul, as tropas sul-americanas e francesas avançaram para o Danúbio. Apesar do esmagador poder de fogo dos aliados, havia alemães dispostos a lutar até a morte, e inevitavelmente civis eram atingidos na linha de fogo. Além do mais, os aliados sofreram um duro golpe. Em 12 de abril morre o presidente Franklin D. Roosevelt. Presidente por 12 anos, ele provara ser o primeiro dentre os grandes líderes dos tempos de paz, reerguendo a América após a Grande Depressão. E depois de Pearl Harbor, ele provou que também era um destacado líder em tempos de guerra. Para Hitler, todavia, a morte de Roosevelt era um orgulho do milagre que iria salvar o Terceiro Reich. O lugar de Roosevelt foi ocupado pelo vice-presidente Harry S. Truman. Na frente oriental, os acontecimentos se aceleraram. Ao norte, a capital da Prússia do Leste, Königsberg, finalmente se rendeu em 10 de abril. Os remanescentes do grupamento norte do exército alemão foram isolados numa pequena área da costa báltica. Todo o oeste da Pomerânia até o rio Oder foi ocupado em março. Ao sul de Berlim, os russos tomaram a área entre o rio Oder e o Neisse. No extremo sul, os alemães foram forçados a recuar para a Áustria.
Em 6 de abril, os russos chegaram às portas de Viena. Hitler ordenou que a cidade fosse defendida até o último homem. Neste episódio, os russos tomaram a capital austríaca após uma semana de combates, tendo por clímax o assalto ao Palácio Schönbrunn. Os russos, nesse momento, começavam a avançar sobre Praga, a capital tcheca. Mas a atenção de Stalin estava voltada para a conquista final, Berlim. Às 3 horas da manhã de 16 de abril de 1945, 16 mil lança-mísseis, armas e morteiros russos abriram fogo contra as defesas alemãs a leste de Berlim. A Força Aérea Vermelha teve grande importância na tomada da cidade. Stalin deu a ordem de ocupá-la no fim de março. A segunda frente bielorrussa de Rokossovsk deveria atacar o norte de Berlim e deter as forças alemãs. A primeira frente ucraniana de Koniev deveria destruir as forças alemãs ao sul de Berlim. Seus exércitos deveriam apoderar-se também de Dresden e Leipzig. A tomada propriamente dita de Berlim foi destinada à primeira frente bielorrussa de Zhukov, que iria começar o ataque. Nos primeiros dias, tanto Zhukov quanto Rokossovsk tiveram dificuldade em romper a ainda resoluta defesa alemã. Mas as forças de Koniev alcançaram os arredores ao sul de Berlim em 18 de abril e Stalin ordenou que continuassem até o centro da cidade. Enquanto isso, Zhukov começava a forçar pelo leste a entrada na cidade. Para os berlinenses, o pesadelo se tornava cada vez mais real à medida que a cidade ruía em torno deles. Mas Hitler, visto aqui no dia de seu aniversário, 20 de abril, condecorando os membros da juventude nazista em sua última aparição pública, jurara permanecer na capital. Quando os combates se aproximaram do centro da cidade, Hitler permitiu aos membros do governo que partissem, incluindo Göring, Himmler e o almirante Dönitz, que instalaram seu quartel-general perto da fronteira dinamarquesa. Os defensores de Berlim combateram rua a rua. Mas em 25 de abril, Zhukov e Koniev se encontraram isolando a cidade. No mesmo dia, destacamentos do 1º Exército Norte-Americano e da 1ª Frente Ucraniana encontraram-se em Torgau, às margens do rio Elba. Para os homens do 273º Regimento de Infantaria Norte-Americana, do 175º Regimento de Fuzileiros Russos, foi um evento memorável. A Alemanha agora estava dividida em duas. Era quase o ponto final de duas prolongadas ofensivas, a que começara fora de Moscou 3 anos e meio antes e a que se tinha iniciado no Canal da Mancha, quase 1 ano antes. Nesse momento começava a luta final por Berlim, com os russos combatendo cada vez mais perto do centro da cidade. Hitler depositou suas últimas esperanças em reforços vindos do oeste de Berlim, o que porém não se confirmou. Os soldados alemães que defendiam a capital continuavam a lutar entre crescentes pilhas de destroços.
Em 29 de abril, os russos alcançaram